Seria Jojo um anime cristão? Cristo é referenciado em muitas obras pelo mundo, e com Jojo não é diferente. Araki, o autor de Jojo, parece ter um fascínio em referenciar Cristo, algumas vezes diretamente e outras vezes de forma indireta. E também tem a esquizofrenia da cabeça dos fãs, que às vezes veem coisa onde não existe. Mas saiba você que hoje você vai ver um pouquinho disso também. O vídeo de hoje é sobre Jojo e sua ligação com o cristianismo, desde confirmações até teorias sobre o paralelo de Jojo com a história cristã. Mas antes eu preciso que você me ajude deixando o seu protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixa o orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Já comenta aí, qual que é a primeira referência que você consegue pensar em Jojo que envolve a fé cristã? Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisong. E você tá no canal Jojo 99. Parte 1. Por incrível que pareça, mesmo a parte 1 sendo considerada simples e genérica, ela tem uma referência sutil à Bíblia, que é a relação de Jill e Jonathan, algo semelhante a Caim e Abel, sendo que Jill sempre teve muita inveja do Jonathan, e no final acabou matando ele, assim como Caim matou Abel. Não é à toa que o Jonathan representa a mais pura bondade, e o Jill representa o completo oposto. Parte 2. Eu cheguei a ver alguns fóruns onde as pessoas tentavam conectar o Amo, AC/DC e Cars à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a única base para essa ideia era a de Cars querer se tornar um ser perfeito, e sabemos que Deus é considerado um ser perfeito. Então, eu não vou entrar muito nessa questão, mas me diz aí, o que você acha dessa teoria meio doida? Parte 3. A primeira e provavelmente mais conhecida é a alusão que Jill faz à figura de Deus. Em quase todas as suas aparições ao longo da parte 3, Jill possui uma aparência divina, exalando brilho e a habilidade de aliviar os tormentos daqueles que estão aflitos. Noriaki Kakyoin passou sua vida inteira solitário, porque durante toda sua vida ele era incapaz de criar laços afetivos com quem não era usuário de stand, e Jill surgiu para ele como uma espécie de salvador. A mesma coisa para Polnareff, que passou anos da sua vida atormentado pelo assassino e abusador da sua irmã, que estava solto por aí, e Jill usou esse trauma para entrar em sua mente e torná-lo seu escravo. Uma das outras evidências é a devoção que seus servos possuem por Jill. Apesar de que alguns trabalhavam apenas por dinheiro, como Whole Horse e Rubber Soul, usuários como Endu, Vanilla Ice e Enya eram devotos a Jill pura e simplesmente por acreditar que ele era um ser superior. Não havia nenhum interesse por eles além de adorar Jill. E claramente, o motivo mais óbvio, Jill em italiano significa Deus. Então, a alusão criada nesse personagem é completamente indiscutível. Mas uma pergunta séria pra você: você tem a intenção de colecionar os mangás de Jojo? Se sim, eu tenho uma oportunidade única pra você. Na descrição, eu coloquei links pra você adquirir os mangás de Jojo. Não se preocupa, é confiável, é seguro e vai chegar. E quando você compra por esse link, você ainda ajuda o Jojo 99. Se você tem vontade de colecionar os mangás, corre e clica nesse link aí, meu. Mas agora tem algo curioso que eu quero que vocês prestem atenção, pois na parte 5 isso vai ficar melhor complementado. Percebam que quando Polnareff vai enfrentar Jill pela primeira vez na escada, ele fica abaixo de Jill. Isso faz uma alusão a uma parte da Bíblia, onde é descrito no sonho de Jacó que viu uma escada que ligava a terra aos céus e tinham vários anjos subindo e descendo por ela. Mas esta cena também é uma metáfora para algo que eu vou explicar mais tarde. Além disso, há uma teoria de que a Holly seja uma espécie de Virgem Maria em Stardust Crusaders, já que o nome Holly traduzido significa santo ou santa, e ela, além de ser uma mulher pura e inocente, deu à luz a Jotaro, que é um garoto que tem como destino salvar o mundo contra Jill, assim como Jesus teve o destino de nos salvar. E sabe o que é mais curioso disso? O nascimento de Jesus foi marcado pela estrela, que simbolizava o local do nascimento para que os três magos conseguissem o encontrar. E bem, vocês sabem bem quem mais tem uma estrela como marca de nascença. Isso mesmo, todos da família Joestar. Parte 4.
Não encontramos muitas referências ao cristianismo em Diamonds Unbreakable, mas ainda tem algumas que são importantes para serem mencionadas. A gente consegue perceber que os personagens mortos têm uma espécie de caminho a ser percorrido para alcançar o seu descanso eterno, o que é uma clara alusão ao purgatório. Dando uma explicação básica, o purgatório é um estado que sua alma alcança após a morte ou arrebatamento. Esse estado é um fogo purificador que a sua alma precisa passar para poder entrar no céu como uma criatura nova e completamente desprendida dos seus pecados mundanos. Este conceito foi introduzido por Dante Alighieri na sua famosa obra A Divina Comédia. A necessidade de Irene capturar e punir Kira seria uma representação da alma sendo purificada para que ela alcance o céu de forma serena. Tem um ponto que é mais discutível. Diferente de Irene, Shigeki não ficou preso no corredor das almas ou teve qualquer tipo de processo, mas sua chegada ao pós-vida não foi tranquila como a de Irene. Shigeki foi ao céu sofrendo e agonizando de dor, como se ainda estivesse sofrendo pela explosão de Kira Yoshikage, apesar de já ter passado para apenas um estado transcendental. E essa dor pode ser o seu purgatório, e aquela era a forma da sua alma ser purificada para alcançar o céu. Enquanto Remi e Shigeki alcançaram o céu, mesmo que de forma sofrível, Yoshikage Kira não teve o mesmo destino. Ao ser levado pelo corredor das almas, Remi diz que apesar de não saber aonde ele vai, ele nunca terá paz e tranquilidade, o que era o maior desejo de Kira. E no spin-off Dead Man's Questions, a gente tem a resposta do destino de Kira. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal resumindo esse pequeno spin-off, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Vou deixar no card aí em cima para você entender melhor essa história. Mas basicamente se trata da eterna busca por tranquilidade, o que sabemos que a alma de Kira nunca vai ter, sendo isso a sua espécie de inferno. Parte 5. Agora vamos para Golden Wind, a parte 5. E o mais interessante é que há uma teoria relativamente conhecida de que essa parte inteira faz uma alusão à jornada de Jesus Cristo. Então vamos lá. O protagonista Giorno Giovanna representa Jesus, sendo o principal motivo o fato dele ser o filho de Dio, ou seja, Deus. Sendo assim, todos os acontecimentos retratam a luta do filho de Deus contra o diavolo, que talvez muitos de vocês não saibam, mas diavolo em italiano significa diabo. Outro fato que liga Giorno à figura de Jesus é a habilidade do seu stand, que pode criar vida a partir de objetos inanimados e frequentemente é usada para curar feridas dos seus companheiros, assim como Jesus fazia com os leprosos que iam até ele implorando por ajuda. Outra semelhança notória acontece depois do primeiro encontro de Bruno Bucciarati com o chefe da Passione, em que ele é gravemente ferido e acaba morrendo, mas Giorno usa suas habilidades para curá-lo, o que temporariamente faz com que sua alma volte ao corpo, similar à ressurreição de Lázaro, um dos principais milagres existentes na Bíblia. Mas se você gosta da parte 5 de Jojo, tem uma coisa que você não pode deixar de ter: uma camiseta maneira de Jojo pra usar. Mas saiba que pra isso eu tenho uma solução, porque aqui nós somos chegados com Aqui Camisa Bizarra, a loja com as melhores camisetas de Jojo do Brasil. Cara, olha essa camiseta irada do Giorno e do Bucciarati. Olha essa com todos os Jojo. Essa da Jolene também é muito louca. Junto com o link pra adquirir os mangás, vai ter um link pra Aqui Camisa Bizarra. Não perde essa oportunidade. E não para por aí. As semelhanças vão muito além disso. A gangue Bucciarati pode ser interpretada como os apóstolos, já que todos ali tinham um pé atrás com Giorno, mas a confiança deles foi conquistada com o tempo. Mas definitivamente a maior similaridade existe em Panakota Fugo, que na ideia original de Araki iria atrair o grupo, mas na época ele estava enfrentando uma depressão e preferiu não acrescentar esse detalhe na obra. Afinal, uma das piores coisas que existem é ser traído por um amigo, mas ainda assim, originalmente ele seria um traidor, fazendo uma clara alusão a Judas Iscariotes. Agora vamos analisar um pouco do vilão principal da obra. Durante todos os eventos da parte 5, vemos Diávolo tentando mudar o seu próprio destino, e a sua habilidade é a manifestação dessa vontade, e seus objetivos são por ganância, ego e soberba, assim como Lúcifer. A forma como o Diávolo anda pela sociedade, sem ser descoberto, vem através da sua outra personalidade, Vinegar Doppio, um jovem rapaz desajeitado e gentil, e isso seria uma alegoria ao mostrar como Lúcifer se disfarça de lobo em pele de cordeiro para corromper as almas. A cena do encontro de Diávolo com Polnareff é extremamente emblemática, pois nela vemos Polnareff na parte superior da escada acima de Diávolo, um encontro mais cru e bruto, sem qualquer tipo de glamorização da sua imagem, muito diferente do que vemos na parte 3, em que Polnareff está debaixo da escada contemplando Dio como uma figura divina, sendo Polnareff o homem que esteve abaixo de Deus, mas que apesar de tudo está acima do diabo. E é aqui que eu disse que explicaria
sobre o fato do Polnareff estar abaixo de Jill na parte 3. Assim como Giorno, também há outra figura representando Jesus Cristo na parte 5, sendo ela Escolipe. Aqui já é bem mais notório. Em suas mãos, podemos ver feridas como as de Jesus e uma coroa de espinhos na sua cabeça. Seu stand é a representação do principal enredo em Golden Wind, que é: ninguém pode fugir do seu próprio destino. E diferente de Diávolo, Giorno nunca temeu o seu destino, se colocando em inúmeras situações sem medo do destino. E isso é mostrado principalmente na luta final, em que Giorno utiliza a flecha em si mesmo e de certa forma chegando a morrer. Mas assim como Jesus, ele ressuscita com uma nova forma de seu stand. E com esse stand, ele derrota o diabo e diz a seguinte frase: você nunca alcançará a verdade. Uma alegoria à frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nisso, ele aprisiona Diávolo em um looping eterno de mortes, uma clara alegoria ao inferno, que é chamado de forma frequente de castigo eterno. Além disso, no mesmo dia que Diávolo desceu para o inferno, Bruno, que representa um anjo, subiu aos céus. Inclusive, a própria palavra requiem possui uma forte ligação com o cristianismo. A origem dessa palavra vem do latim e significa repouso. Está inclusive em uma das orações da Igreja Católica, Requiem aeterna, que seria o repouso eterno. Agora, algo um tanto curioso: quando o Diávolo foi na expedição arqueológica e descobriu as flechas de stand, ele pegou um total de 6 flechas, sendo que ele ficou com uma delas. Se você assistiu o vídeo do diário de Jill Brando, que inclusive é muito importante para complementar esse vídeo, eu vou deixar o card aí em cima para você não perder, sabe que eu disse sobre o fato do número 3 no cristianismo ser considerado o número da perfeição, e por isso ser sagrado, e o número 6, como vocês obviamente sabem, é múltiplo de 3, o que não é à toa, já que o destino foi tão perfeito que graças ao fato de Diávolo ter vendido as flechas, Giorno ganhou um stand e mais tarde derrotou o próprio Diávolo. Parte 6. Nesse ponto as coisas já ficaram bem mais claras, até porque todo o enredo é baseado no desejo principal do antagonista dessa parte. Enrico Pucci quer alcançar o céu, apesar de que o céu aqui não é necessariamente o céu teológico que conhecemos, mas sim o mais alto nível da evolução humana. Durante todos os eventos da parte 6, Pucci disserta filosoficamente sobre passagens bíblicas e o que ele considera ser a diferença entre um homem e um animal, que seria o desejo de alcançar o céu. Não só tendo o céu como principal enredo, também temos diversas outras alegorias bíblicas, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, sendo eles os filhos bastardos e perdidos de Jill Brando, Ungalo, Riquiel, Donatello e o próprio Pucci como orquestrador disso tudo, o que faz muito sentido, já que o visual do stand Made in Heaven, stand que o Pucci conseguiu seguindo o diário do Jill, que inclusive possui a mesma função da Bíblia, ensinando o caminho necessário para obter o céu, é baseado nos cavaleiros do Apocalipse, tanto que ele traz o fim dos tempos, a renovação do mundo, e vem montado em um cavalo branco, que por si só é um símbolo de renascimento. Também temos referências às pragas do Egito, como a morte dos primogênitos, simbolizada pela morte de Jolene, a doença de pele, causada pela saliva ácida do Yoyoma, a praga das rãs, simbolizada pela chuva de sapos que o Weather Report gerou, e o sangue de Jotaro, que manchou as águas, assim como aconteceu com o rio Nilo, que ficou sujo de sangue e ninguém conseguia beber essa água. Durante os eventos da parte 6, Jill se mostra um homem calmo, estudioso, sereno, muito diferente da figura histérica e psicótica que estamos acostumados a ver. E justamente é essa figura que fez Pucci se fascinar por Jill. E com suas próprias palavras ele disse: eu o venero da mesma forma que eu venero a Deus. Mas uma grande alegoria sobre como Jill é um ser divino. Só que o que eu quero chamar a atenção nisso é o fato de que Pucci seguia fielmente as ordens de Jill, assim como anjos seguem as ordens divinas. E aí pensa comigo, Pucci é um anjo que seguia as ordens de Deus, e Riquiel, Ungalo e Donatello são filhos de Jill, assim como anjos são filhos de Deus. Cada um tem um stand, e Pucci tem 3, ou seja, são 7 stands no total. Segundo a crença, há 7 arcanjos superiores, ou seja, cada stand representa um arcanjo também. Steel Ball Run. Agora as coisas aqui vão para um nível completamente absurdo, porque agora vamos fazer uma linda viagem até outro universo, o universo da parte 7 de Jojo, sobre Steel Ball Run. Se a parte 6 tinha seu enredo fundamentado no cristianismo, essa aqui é em outro patamar, porque literalmente estamos falando do cadáver de Jesus Cristo. Mas calma, eu vou explicar certinho para vocês. As partes do cadáver nesse universo são uma espécie de substitutos para o que anteriormente conhecemos como arco e flecha de stand. Essas partes
espalhadas por várias rotas da corrida Steel Ball Run são capazes de conceder habilidades de stead. A princípio, eles apenas desconfiam que as partes do cadáver pertencem a um santo que se preservou milagrosamente, mas posteriormente é revelado que na verdade esse cadáver pertence ao próprio Jesus Cristo. Mas como? Depois de Jesus ser crucificado, José de Arimateia removeu seu corpo da cruz e o sepulta. 3 dias depois, Jesus ressurge. Ele agradece a José pelos seus cuidados e diz que deve viajar para o leste. E quando José pergunta sobre como ele poderia encontrá-lo, ele desenha um mapa na areia com 9 partes. Jesus segue sua viagem até chegar ao continente americano e passar o fim da sua vida com os nativos locais. Mas após sua morte, um terremoto seguido de uma tempestade espalham as partes do seu cadáver por 9 lugares diferentes. E com o tempo, a movimentação da areia e do vento, as partes do cadáver acabaram chegando aos locais desenhados no mapa de José de Arimateia. Então, cada lugar onde se localiza o cadáver possui seu próprio fenômeno. O mais conhecido é chamado de a Palma do Diabo, que posteriormente iria engolir um grupo de soldados e apenas um sobreviveria depois de absorver o coração do cadáver. Esse jovem soldado se torna o presidente dos Estados Unidos com o passar do tempo e acredita que seu destino é obter todas as partes do cadáver. Para isso, ele se junta a um homem chamado Mr. Steel e cria uma corrida baseada no mapa de José de Arimateia, assim mascarando sua busca pelo cadáver através de uma atração turística. Uma outra alegoria é o encontro de Lucy com uma espécie de anjo da guarda do crânio do cadáver, que para ajudar Lucy, a engravida do crânio. Senhor, mil perdões, eu só tô fazendo meu trabalho. Isso, uma clara alusão à Virgem Maria. Parte 8. Em Jojo Leon temos apenas algumas rasas especulações sobre o que pode ser considerado alegoria ou não. A mais famosa é que Yasuo e Josuke, os dois protagonistas principais da parte 8, seriam uma representação de Adão e Eva, e a fruta Rokakaka seria a fruta proibida do conhecimento do bem e do mal. Mas bom, essa parte é só especulação. E agora eu quero saber, o que você acha dessa bizarrice? Preciso agradecer aos 2 roteiristas do canal, Levi e João, que trabalharam nesse vídeo lindamente e me ajudaram a trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês ajudam o Jojo 99 a continuar existindo. Gratidão por acreditarem nesse canal. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí. Não se esquece, para adquirir os mangás de Jojo, tem o link na descrição e nem perde as camisetas de Jojo daqui Camisa Bizarra. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo, vocês são massa e não fumem maconha.